Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bom com vocês? Mais uma vez a gente está aqui para mais uma aula da Escola Dominical. E hoje a gente tem uma lição muito interessante de se estudar. Para quem já estudou, vai relembrar agora, e para quem ainda não estudou, vamos aprender um pouco mais a respeito da Palavra de Deus. A lição é a lição de número 4, que tem o título Vencendo os Obstáculos. O texto do dia, o texto do dia se encontra em Josué, capítulo 4, no verso 24, e diz assim: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. E o primeiro tópico, ele diz assim: atravessando o Jordão. E como a gente bem sabe, a história de José, quando José ele morre na terra do Egito, o povo hebreu começa a crescer muito, começa a crescer em abundância. E o faraó que sucedeu o faraó da época de José teme que esse povo possa se juntar com alguns inimigos eventualmente e ser contra o Egito. Então ele passa a oprimir o povo, né? Até Deus mandar Moisés para que libertasse o povo, né? A gente sabe bem essa história, mas chegou um certo tempo que quando Deus envia Moisés para dizer ao povo que eles seriam libertos, foi um momento que marcou muito a vida dos israelitas, dos hebreus. E o primeiro subtópico aqui diz assim: um dia marcante para o povo. O povo, como eu tinha dito, o povo se encontrava cativo no Egito, oprimido pelas mãos de Faraó, e Deus ele resolve libertar o povo. Deus ele liberta seu povo por intermédio do seu filho, do seu vaso ali, Moisés. Mas Deus ele liberta o povo num dia específico, né? E a Bíblia nos diz, se eu não me engano, ela diz um mês, né? Mas na lição tá no dia 10 de Abib. Foi quando Deus resolveu libertar o povo. Dia 10 de Abib marcou a vida dos israelitas, que foi um dia em que Deus resolveu livrar o povo das mãos de Faraó. Foi nesse dia que Deus anunciou a primeira Páscoa, né? Quando Deus ele envia Moisés para tirar o povo no mês de Abib, era uma data específica, né? E ali Deus ele anuncia que seria a primeira Páscoa, o dia da saída do povo do Egito. Mas passou-se um tempo, depois que o povo sai do Egito, vai para o deserto. No mesmo dia, depois de 40 anos, após a saída do Egito, Deus provê o Êxodos, ou seja, Deus provê a entrada do povo na terra de Canaã, a entrada do povo na terra prometida. E é interessante que Deus ele valoriza muito os detalhes, né? Poderia ter sido qualquer outro dia que Deus libertasse o povo, mas Deus ele resolve libertar o povo especificamente na Páscoa. Aí fica uma questão: por quê? Por que Deus resolveu libertar o povo exatamente na Páscoa? Eu vou trazer a resposta para vocês. Esse foi um fato histórico que aponta direto para o Calvário,
aponta direto para Cristo, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Deus ele resolve libertar o povo das mãos de Faraó, ali justamente na Páscoa, Deus ali já estava predizendo o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus, muitos anos à frente. Por isso que Deus ele fez com que o povo fosse liberto na Páscoa. Deus ele criou toda uma circunstância para que fosse estabelecido um novo calendário. A gente sabe que o calendário ele é baseado antes e depois de Cristo. Deus fez com que toda essa circunstância mudasse para que isso fosse aplicado no meio da sociedade. Para que o povo também pudesse lembrar tudo que Deus fez desde a saída do Egito até os dias de hoje. Então Deus ele fez com que essas datas marcantes permanecessem, mas para a glória do nome dele, né? Deus ele deu seu Filho que morreu na cruz exatamente na Páscoa, para que a história da humanidade fosse mudada. Do mesmo jeito que Deus mudou a vida do povo que vivia no Egito por intermédio de Moisés exatamente na Páscoa, Deus ele mudou a vida de todo mundo através do sacrifício de Jesus na cruz, também na Páscoa. Então Deus ele deixa bem claro, deixa bem fixado essas datas para que o povo possa lembrar do que Deus ele fez, está fazendo e ainda vai fazer na vida da humanidade, na vida daqueles que creem no seu nome. Amém? E a gente vai aqui pro tópico 2, subtópico 2. Eu não disse para os irmãos, mas eu já disse nas outras aulas, mas eu vou reforçar. Esses estudos que a gente faz aqui são uns estudos bem resumidos, para que os vídeos não venham a ficar tão grandes e tão cansativos para os irmãos. Só para a gente entender um pouco a respeito da palavra de Deus. Diz assim: a arca do concerto aponta o caminho a seguir. Durante os 40 anos no deserto, o povo foi guiado pela nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Irmãos, a gente conhece muito bem a história do povo no deserto até a terra prometida. E como eu tinha dito, Deus ele gosta muito dos detalhes. Então de manhã, Deus cobria o povo com a nuvem para que não fosse afligido pelo sol. Porque a gente sabe que no deserto, de manhã, o sol é causticante, né? E à noite, uma coluna de fogo não só para esquentar o povo, porque ao contrário da manhã no deserto, à noite é um frio absurdo. Então Deus ele envia a coluna para guiar o povo à noite, para aquecer o povo, para o povo continuar a caminhada, né? Mas agora deixaram de ser guiados por eles e agora guiados pela arca do concerto, que era levada pelos sacerdotes. Como eu tinha dito, o povo ele era guiado à noite pela coluna, guiado pela nuvem, mas passa um tempo, o povo ele passa a ser guiado diretamente pela arca do concerto, a arca que representa a presença de Deus no meio do povo. Então deixam esses eventos que os guiavam para ser guiados exatamente pela presença de Deus, que no caso eram só os sacerdotes levitas que levavam a arca, né? Você vai conseguir ler esse texto, Josué capítulo 3, verso 3. Mas somente algumas vezes ela foi conduzida pelos sacerdotes nesse episódio, né? Como a gente já ouviu falar, já leu na Bíblia, que o povo ele levou a Arca da Aliança quando foi até Jericó,
para derrubar as muralhas. A presença de Deus, representada ali pela arca, acompanhou o povo, né? E também quando eles levaram até o interior do templo de Salomão. Foi alguns dos eventos que os sacerdotes levitas levaram ali a arca, né? Nesse episódio aqui. E um ponto interessante, a arca ela seguia sempre no meio do acampamento. A arca ela seguia sempre ali no meio do povo. Mas depois que passou-se esse tempo, a arca passou a ficar à frente, cerca de 1 quilômetro à frente do povo. E aí tem um ponto importante. Essa mudança, ela aconteceu, tinha a ver com as novas circunstâncias que o povo estava vivendo, né? O povo deixou de ser peregrino, deixou de ser um povo que não tinha terra, que ficava de canto em canto, porque agora Deus ele tinha dado a terra para o povo. Então agora o povo passa a ter um lugar, passa a ter uma terra para ser chamada de sua, né? E também eles deixam de habitar em tendas e passam a habitar em casas. A nuvem e a coluna de fogo saem de cena e agora o povo passa a ser guiado pela presença de Deus, que tinha como símbolo a Arca da Aliança. O povo, quando eles peregrinavam pelo deserto, eles eram direcionados ali pela coluna e pela nuvem. Só que como eles param de ser peregrinos, como eles deixam de não ter terra, eles passam a ter uma terra que é sua, deixam de habitar em tendas e passam a habitar em casas que Deus propôs ali para eles. Então a referência do caminho para eles agora é a presença de Deus, é a Arca da Aliança. O povo ele deixa ali Deus tomar a direção do seu coração, a direção do seu pensamento e deixa com que ele vá à frente. O povo entrega tudo, todo o seu caminho nas mãos de Deus. Tá um pouco corrido aqui, mas como eu tinha dito para os irmãos, a lição é um pouco resumida. E o subtópico 3 diz assim: a providência mais importante para a conquista da terra prometida. Primeiro, Josué deu uma ordem ao povo, uma das mais importantes. Está descrita no livro de Josué, capítulo 3, verso 5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas no meio de vós. Josué, ele ali orientado por Deus, diz para que o povo se prepare. Mas se preparar como? Diz para o povo se santificar. Quando Josué está dizendo para o povo se santificar, ele está dizendo que o povo se separe, se reserve ali para Deus, se santifique. Santidade significa separação. Então Josué ele dá uma ordem ali importante para o povo. Dá o segredo ali, o segredo da guerra, da vitória da guerra para o povo, que é a santificação. Josué ele estava revelando o segredo ali para herdar a terra na qual Deus prometeu. Como a Bíblia nos diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. A preparação para a guerra começa na santificação. Josué ali, quando ele está conduzindo o povo, ele conhece ali também o povo que ele veio conduzindo depois da gestão de Moisés, e ele sabe que um dos pontos principais é a separação, é a santidade, né? Então ele orienta o povo para que siga esse caminho. Deus ele chamou a igreja para ser diferente, para fazer a diferença.
quando a gente diz em separação, não é igualdade, não é ser igual ao mundo ou imitar ao mundo. Quando ele diz santificação, é separar, é tomar o que é certo como certo, tomar o errado como errado e imitar a Cristo, né? Viver a Bíblia ali à risca. Então é uma direção que Josué dá ao povo. Como eu tinha dito, Deus ele chamou a igreja para fazer a diferença. 1 Pedro capítulo 1, no verso 16, diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, temos que imitar a Deus e não imitar ao mundo. Josué dá o segredo para o povo ter vitória ali. Josué dá o segredo para o povo alcançar a terra prometida, que é a santificação, né? Ó, e tem um ponto importante aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. Viver em santidade e fazer a vontade de Deus sempre é a melhor decisão para o seu povo, sobre quaisquer circunstância, pois o Senhor jamais se equivoca. Irmãos, muitas das vezes o mundo tem os crentes com caretas, mas é melhor você entrar careta no céu do que você entrar descolado no inferno, né? Então a vontade de Deus, seguir a vontade de Deus sempre é o melhor caminho. E Josué ele instrui o povo a isso, a seguir a vontade de Deus para alcançar ali a promessa que foi feita ao povo desde o começo. A gente vai passar aqui agora para o tópico 2, que tem como título As dificuldades no caminho da bênção. Atravessar o Mar Vermelho fugindo de Faraó era uma coisa. Passar o Jordão para travar uma guerra sangrenta contra cidades-estados fortificadas há muitos anos e outras coisas. O povo, ele, quando sai do Egito, seguido ali por Faraó, chega ali à beira do Mar Vermelho e Deus ali, por intermédio do seu servo Moisés, abre o mar, né? Faz 2 paredes imensas de água, onde o povo passa a seco, né? Só que quando Josué ele guia o povo para atravessar o Jordão, as situações são totalmente diferentes. Exigia ali mais coragem do povo, exigia ali mais fé do povo, né, para fazer aquela travessia, porque o Rio Jordão, na época de cheia, era impossível ali o povo atravessar, porque o rio ele enchia muito, então não havia nenhuma possibilidade de passar com animais ou até mesmo pessoas passarem, né? Mas Deus ali, enquanto o povo se preparava ali antes de fazer a travessia no Jordão, Deus ele estava preparando ali para o povo todo um banquete na terra a qual Deus ele promete. Deus estava preparando toda uma fartura, né? Uma farta colheita ali quando o povo chegasse lá, um bom banquete ali de boas-vindas, né? Uma dieta também que era totalmente diferente à dieta que eles tinham lá no Egito, né? Como supostamente eles recebiam de graça, né? Deus ele prepara ali todas as boas iguarias na terra na qual eles vão herdar. Mas como um bom pai, né, zela pelos seus filhos, Deus ele dita ali para o povo quais frutas eles poderiam consumir e quais eles não poderiam. Deus ele orienta o povo quais frutas eles deveriam comer naquela terra. Deus ele permitiu que o povo passasse pelo deserto para que fosse dignos de experimentar as finas iguarias da terra prometida.
Deus ele fez com que o povo passasse por tudo que ele passou até chegar ali, para que o povo ele viesse suportar a bênção que Deus tinha para eles, viessem amadurecer para receber a bênção, porque muitas das vezes tem pessoas que não estão preparados para receber a bênção de Deus e acabam mudando o caminho. Mas Deus fez com que o povo passasse tudo isso para que eles viessem chegar já maduros ali na terra que Deus prometeu. Deus permitiu que o povo passasse para que fosse digno de experimentar as finas iguarias da terra prometida, né? E como todo cristão, é preciso que passemos pelo deserto, né? Porque, como eu tinha dito, é um processo de amadurecimento para recebermos as bênçãos de Deus. Ali sobre o tópico 3. O povo começa a atravessar o Jordão com os sacerdotes à frente. Quando os sacerdotes eles pisam na água, Deus ali ele já faz um milagre. Ele não abre o rio como ele abriu ali o Mar Vermelho com seu servo Moisés. O que Deus faz? Deus ele faz com que o curso da água ele pare. Deus ele interrompe o curso e quando o leito do rio ele seca, aí o povo consegue passar seco ali o rio, diferente do que aconteceu lá no Mar Vermelho, como eu tinha dito para os irmãos. E aqui o tópico 3, já para a gente encerrar. Um evento para não esquecer. E aí os tópicos tem o memorial de Deus. Deus ali, quando o povo está passando o Jordão, Deus ele chama Josué, pede para Josué que ele pegue 12 homens das 12 tribos e ali levantem um memorial com 12 pedras, né? Para que quando passasse esse tempo, o povo não esquecesse do que Deus ele tinha feito na vida do povo, não só ali no Mar Vermelho, mas também ali no Jordão. Deus ele orienta Josué para que levante esse memorial, para que quando perguntassem mais à frente, o povo contasse essa história, mas tudo isso não para a glória do homem, tudo isso para a glória de Deus, porque Deus quem tirou o povo do cativeiro do Egito, né, das mãos de Faraó, Deus que supriu o povo no deserto, Deus que abriu o rio para que o povo passasse e Deus que deu a terra prometida para o povo. Então aquilo ali era um memorial para que o povo venha se recordar que desde o início Deus estava conduzindo o povo, desde o início Deus estava guardando o povo. E o propósito dos memoriais era isso. Deus, o povo tem a lembrança das maravilhas que Deus fez, né? E um ponto importante que eu quero deixar aqui para os irmãos, uma reflexão. Deus ele aceita os memoriais que partem de um coração puro e que tem como objetivo expressar a gratidão. Irmãos, tem momentos nas nossas vidas que nós somos bem gratos, que nós esquecemos do que Deus ele tem feito, né? Mas quando nós levantamos ali um memorial para que, expressando a gratidão que nós temos pelo que Deus tem feito por nós desde o princípio, Deus ali ele recebe, né? Então, quantos memoriais a gente deixou de levantar, lembrando do que Deus fez nas nossas vidas? Muitas das vezes a gente deixa com que o volume da água, né, tome conta dos nossos ânimos, deixa que o volume da água, né, ali impeça da gente pôr a nossa fé em prática, né?
mas quando a gente ergue um memorial, nós lembramos que Deus ainda Ele é conosco. Se Ele fez no passado, Ele ainda vai fazer hoje, porque Ele é o mesmo, Ele não muda, né? Então que você possa refletir nessa palavra, que Deus possa falar com você através desse pequeno e rápido estudo, né? E se Deus quiser, no próximo domingo tem mais uma aula aí da nossa revista. Amém? Deus abençoe os irmãos e até a próxima.